meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso universo da física. Eu sou a professora Risolda Farias e acredito que você está curioso para saber qual o objeto de conhecimento desta aula. Vamos lá conferir? Aula 13. Nós temos aí o objeto de conhecimento: astronomia, gravitação e leis de Kepler, leis de Newton e astrobiologia. E o nosso detalhamento: astronomia, gravitação e leis de Kepler. Muito bem, pessoal. Agora sim que já estamos apresentados, vamos à aula. Muito bem, pessoal. Continuando aí na nossa nave do conhecimento, para quê? Para que nós pudéssemos olhar agora para cima, para o universo. Nós vamos falar aí sobre a astronomia, sobre as leis de Kepler. Então, vamos ligar essa nave e vamos navegar. Vejam aí, vamos lá? Olha só, navegando aí pelo universo, trago para você o que é a astronomia. E logo, quando se fala em astronomia, nós temos a seguinte definição: é a ciência que estuda todos os corpos celestes do universo. Tudo que envolve esses corpos celestes, nós vamos estudar na astronomia. Aí, com base na astronomia, que estuda todos os corpos celestes, planetas, meteoros, enfim, todos esses corpos que se estuda aí, esses corpos celestes que se estuda na astronomia, nós vamos ter aí as primeira lei, a segunda, a terceira lei de Kepler. Trago para você, se você for muito curioso, para saber sobre a primeira lei de Kepler, ou, aliás, as leis de Kepler, que conhecida como a primeira lei, conhecida como a lei das órbitas elípticas na astronomia. E se você quiser utilizar aí o QR Code, você vai perceber e vai assistir um filme, um vídeo muito interessante. Mas agora que você já tem essa ideia aí da primeira lei, pegou o QR Code, vamos começar falando aí das leis de Kepler com base em uma introdução sobre essas leis. Vamos assistir um vídeo e agora o nosso olhar não é para a Terra, agora é lá para cima, lá para o céu. Nós vamos olhar através das leis de Kepler. Vamos lá com a introdução sobre essas leis. Vejam. Até meados do século XVI, acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Porém, em 1543, o astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico publicou em seu livro sobre as revoluções dos corpos celestes um novo modelo para o sistema solar, o sistema heliocêntrico, que consiste no conceito de os planetas estarem girando em torno do Sol. A introdução desse modelo abriu o espaço para que o alemão Johannes Kepler, utilizando as observações do astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, com quem trabalhou por 17 anos, desenvolve-se 3 leis que regem as órbitas dos planetas, conhecidas como as 3 leis de Kepler. O estudo de Kepler foi de extrema importância para a ciência, pois deixou trabalhos que, meio século depois, influenciaram as descobertas de Isaac Newton.
Muito bem, pessoal. No nosso vídeo, vocês puderam perceber, teve uma introdução sobre o cientista que descreveu essas leis. E tudo começou, quando vocês puderam perceber, envolvendo aí a parte que envolvia heliocentrismo e, com base na introdução do nosso vídeo, vamos agora falar quais são essas leis. Vejam, a primeira lei, ela é conhecida como a lei das órbitas. E o que vocês puderam perceber lá no vídeo, que ela nos mostrou, no nosso vídeo, você tem que a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas, os planetas se descobriu que descrevem órbitas, primeira coisa que temos que entender, as órbitas elípticas em torno do Sol, como nós temos aqui, ó, um planeta, temos o Sol, e que, neste caso, ela ocupa um dos focos da elipse. Olha só na imagem, eu tenho os planetas descrevem em órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um dos focos da elipse. Aí eu tenho esse foco 1, já o F2, que é o foco 2, ele está em um espaço vazio. A imagem, como você pode observar aqui, ela representa uma órbita elíptica no sistema solar, centrada em um ponto, e com o Sol ocupando o foco, como nós vimos aí nessa imagem. O ponto P indica a máxima aproximação do planeta em relação a quem? Ao Sol. E ela tem uma denominação, tem um nome, é o periélio. Enquanto A denota o ponto de maior afastamento, que é o afélio. Então, a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas, ela descreve, ou, aliás, os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupam um dos focos da elipse. Aí, com base nesta imagem, nós temos aqui, ó, para a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas, temos a Terra, acompanhada da Lua, um exemplo, executando uma trajetória elíptica. Sempre, como nós temos aqui, que os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um dos focos da elipse. Aí temos que, ao redor do Sol, nós temos a Terra, acompanhada da Lua, executando uma trajetória elíptica ao redor do Sol. E vale destacar o seguinte, que o afélio é o ponto da trajetória mais afastada do Sol, e o periélio, o ponto da trajetória mais próxima do Sol. Aí, com base nisso, ó, na primeira lei, nós temos o seguinte, ó, continuando. Essa lei, nós temos aí essas duas situações, o afélio e o periélio. Aí, com base nessa primeira lei, que é a lei das órbitas, vamos assistir uma animação que envolve essa primeira lei. Observem aí, ó. Nós temos, na primeira lei, que é a lei das órbitas, eu tenho o periélio e tenho o afélio. Aí você percebe que tem um planeta, aí ele passa pelo periélio e depois pelo afélio. Você tem o Sol, para você perceber aí que na primeira lei de Kepler, eu tenho os planetas, eles fazem esse movimento aí. Continuando, depois que falamos aí da primeira lei de Kepler, falando dessa lei das órbitas elípticas, vamos analisar a segunda lei. Olhem só, já na segunda lei, temos aí agora, qual é a definição da segunda lei de Kepler? É
a lei das áreas. E o que define a lei das áreas? O segmento de reta imaginário que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Na segunda lei, você percebe aí que fala de quem? É a lei das órbitas. Aí você tem que, na segunda lei, o segmento de reta imaginário que une o planeta ao Sol, olha aqui, varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Aí você tem, e afirma que a reta imaginária que liga um planeta até o Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Aí você tem aqui, ó, segunda lei, o segmento de reta imaginário que une o planeta varre áreas. Aí eu tenho aqui, ó, área. Áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Vamos dizer que, como eu tenho, em uma elipse, eu tenho a área e também o intervalo de tempo. Então, vamos deixar assim. O segmento de reta imaginário que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Aí você tem, nesse caso aí, vamos assistir uma animação que envolve muito bem o segmento de reta imaginário que une o planeta. Vejam aí. Novamente, nós temos o Sol e temos o periélio e temos o afélio. O que representa essa segunda lei aí? Ó? Você percebe que o intervalo de tempo que o planeta necessita aí da posição 1 para 2, mesmo que dá a impressão que elas são diferentes, você percebe que elas são iguais. Por isso que é conhecida como a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas. Muito bem. Com base na nossa animação, eu tenho o seguinte, ó. Na segunda lei de Kepler, você tem que a lei das áreas diz o seguinte, ó, se o intervalo de tempo que o planeta necessita para ir da posição 1 à posição 2, como nós vimos na animação de sua trajetória, for igual ao intervalo de tempo necessário para o planeta ir da posição 3 para a posição 4. O que significa isso, professora? Então, A1 e A2 são iguais e assim podemos escrever. Ó. Vejam que você tem. Na segunda lei, você tem o seguinte, ó, na segunda lei, você tem que é a lei das áreas. Lembram quando eu coloquei ΔA e o ΔT? Representa isto aqui, ó. A segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, o intervalo de tempo que o planeta necessita para ir de uma posição 1 à posição 2 de sua trajetória, for igual ao intervalo de tempo, você tem aqui, ó. Sempre o intervalo de tempo 1 vai ser igual ao intervalo de tempo 2. Logo, para o planeta ir da posição 3 para a posição 4, então, A1 e A2 são iguais, e assim podemos escrever, ó, a segunda lei, que é a lei das áreas. Aí você tem, pela nossa animação, você tem o seguinte, ó. Ó, lá na animação nós tínhamos o periélio e o afélio. Aí você percebe que ele está mostrando que a área 2, mesmo que ele vá passando aqui o planeta, ele está fazendo esse movimento, aí ele passa pelo periélio e depois ele passa pelo afélio. E neste exemplo, ele está nos mostrando o seguinte, ó, periélio e o afélio, velocidade no periélio e a velocidade no afélio. Representa o quê? A área 1 vai ser igual à área 2, o intervalo de tempo vai ser igual
ao intervalo de tempo 2. Logo, a velocidade do periélio vai ser maior que a velocidade no afélio. Muito bem. Já na terceira lei, com base no que envolve aí essa lei, nós temos o seguinte. Na terceira lei, ela é conhecida como a lei dos períodos, que é essa daí que nós vamos fazer um cálculo. Na terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos harmônica, o quadrado do período de translação, que nós vamos representar pela letra T, do planeta, é diretamente proporcional ao cubo dos raios médios, representado aí. Esse raio médio, nós vamos chamar de letra A, de suas órbitas. Sendo assim, eu tenho a seguinte equação. Ó. Você tem o quadrado do período, representada aí pela letra T, dos planetas, ela é diretamente proporcional ao cubo dos raios médios, representado aí pela letra A, de suas órbitas. Aí, sendo assim, nós temos o quadrado do período dos planetas vai ser diretamente proporcional ao cubo dos raios médios. Aí você tem T ao quadrado vai ser igual a K, que é uma constante, vezes A ao cubo. Aí você tem, ó, como estamos falando sobre, principalmente envolvendo aí o sistema solar, você tem assim, ó, em que o período T é o período de translação ao raio, que é chamado também de semi-eixo maior da órbita, e K é uma constante de proporcionalidade, cujo valor depende da massa do corpo central. Então, vejam que T ao quadrado vai ser igual sobre A ao cubo é igual a uma constante. Ou seja, estou reescrevendo aqui, ó. Estou reescrevendo o período, o quadrado do período vai ser igual a, ela é diretamente proporcional ao cubo dos raios médios. Aí você tem aqui, ó, esta expressão que nós vamos guardar daqui a pouco. Aí você tem que esta expressão representa aí a segunda lei. E esta lei indica o seguinte, ó. Olha só. Esta lei indica que existe uma relação entre a distância do planeta e o período de translação, o tempo que ele demora para completar uma revolução em torno do Sol. Portanto, quanto mais distante estiver do Sol, mais tempo levará para completar a sua volta em torno desta estrela. Aí você tem, como nós vimos, olha só, nós temos aqui a expressão que nós vamos fazer um cálculo. Aí eu tenho, terceira lei representa o quê? A lei dos períodos, que o quadrado do período de translação T dos planetas é diretamente proporcional ao cubo dos raios médios, representada pela letra A, de suas órbitas. Claro que você pode utilizar um livro, apostila, olhar na internet, você vai perceber o quê? Que tem muitas letras lá que ele vai usar o R, mas a ideia é a mesma. Só a simbologia, a nomenclatura que está diferente. Aqui estamos usando A, que representa os raios médios, e também letra R, representa os raios médios. Aí, utilizando, né, sabendo que o período de translação e o A, que é o semi-eixo maior da órbita,
e o K é uma constante de proporcionalidade, cujo valor depende da massa do corpo central. Aí você tem, ó, você percebe aí o seguinte, ó, temos aqui esta tabela. Como eu falei para vocês, tudo que estamos vendo envolve aí o sistema solar. Aí eu tenho aqui o Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e o Netuno. Sendo que o A representa o quê? Unidade astronômica, que é o raio da órbita da Terra. Aí você tem, ó, período de revolução para o Mercúrio, observem aqui o período, 0,241 ano. O Vênus, ele tem esse período de revolução, 0,615 ano. A Terra, como a gente sabe, ela passa um ano. Aí você tem Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E o raio para cada planeta está aqui, ó. 0,387 representa o quê? Unidade astronômica. E aqui, ó, eu tenho esta relação, onde K é a constante e temos período ao quadrado sobre o raio ao cubo. Ou seja, lembram lá que na nossa expressão vai ter T ao quadrado sobre A ao cubo. Percebam aqui que esses valores, ó, 1,2, 0,999, 0,997, 0,996, 1 e 0,993. O que vocês podem perceber aqui? Com esta relação, com esta razão, os valores aí de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, ela é quase constante, um valor igual a 1. Você percebe aí com base nesta tabela, que vem falando sobre o planeta, período de revolução, o raio da órbita e a constante aí, K igual à relação do período ao quadrado sobre o raio ao cubo. Aí, com base nessa lei, nós temos aqui, ó, da terceira lei, você tem aí que envolve também uma expressão, também uma animação. Vamos lá assistir, ó. Observem aí que na terceira lei de Kepler, você percebe que vai envolver aí o período de translação e envolve principalmente o seu raio. Aí eu tenho, nesse sistema solar, você tem o Sol, os planetas, e você percebe a revolução aí nesse caso, que é o período. Muito bem. Aí, com base nessa terceira lei de Kepler, nós vamos fazer um exemplo envolvendo aí a lei dos períodos, que é a terceira lei de Kepler. Muito bem, pessoal. Na terceira lei de Kepler, nós temos aí a lei dos períodos, que ela determina o quê? Determina o período e determina também o seu raio. Muito bem. E agora, trago para você o exemplo 3, ou, aliás, o exemplo da terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. Vamos lá analisar o exemplo? Olha só. No exemplo, vamos voltar à pergunta, né, do exemplo da lei, tá aqui, ó. No exemplo da terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, você tem o seguinte, ó. Determine por meio da lei dos períodos proposta por Kepler. Olha só, o período de revolução de um planeta que está a 9 UA. Lembram que é UA? Unidade astronômica. Como estamos falando, envolvendo aí tudo que está envolvido aí com o Sol, você tem, determine por meio da lei dos períodos proposta por Kepler o período de revolução de um planeta que está a 9 a unidade
astronômica. Aí você tem. Aí sim, ó, para resolvermos esta questão, você tem o seguinte: a terceira lei de Kepler estabelece que há uma relação tem uma relação diretamente proporcional entre os períodos de revolução dos planetas e os raios médios de suas órbitas ao redor do Sol. Sendo assim, lembram lá daquela equação que eu disse para vocês guardarem? Ela está aqui, ó. Período ao quadrado sobre raio ao cubo vai ser igual a constante. E agora, como ele está dizendo que é uma relação diretamente proporcional, o que você vai fazer aqui mentalmente? Produto dos meios vai ser igual ao produto dos extremos. E aqui você tem t ao quadrado vai ser igual a k vezes a ao cubo. Percebam que está a nossa relação que a gente vai trabalhar com ela. Aí, continuando, nós temos, sendo T período de revolução, o raio representado pelo R ou pela letra A, ele representa aí o raio médio da órbita. E o valor da relação período ao quadrado sobre o raio ao cubo vai tender a zero. Por quê? Como vocês perceberam lá na nossa tabela, os valores sempre estavam era quase constante a 1. E como estamos falando sempre ao redor do Sol, então esse valor vai ser igual a 1. Com isso, temos que para um raio médio de órbita igual a 9, 1A, ao redor do Sol, o período de revolução vai ser igual a... Aí está aqui a nossa equação, e você tem, substituindo os valores, nós temos na expressão período ao quadrado sobre o raio ao cubo será igual a 1. Aí agora eu vou substituir, porque eu tenho raio. O raio vale 9. Substituindo aqui na expressão, na equação, aliás, período ao quadrado sobre 9 ao cubo. Aí lembram da potenciação? Aí eu tenho produto dos meios vai ser igual ao produto dos extremos. Aí você tem período ao quadrado vai ser igual a 9 ao cubo vezes o 1. E agora eu tenho 9 ao cubo vale quanto? 9 vezes 9 vezes 9. Repete, o período ao quadrado vai ser igual. 9 vezes 9 vezes 9 equivale a 729. Logo, eu tenho que o período ao quadrado, como é uma radiciação, ele passa sendo uma raiz quadrada. Ou seja, aliás, ele é uma potenciação e ele passa a ser uma raiz quadrada, que é a raiz quadrada, para não me perder aqui na palavra. Então, eu tenho o período, ele está em forma de potência e passando para o segundo membro, ele vem como uma raiz quadrada. Aí você tem, período vai ser igual, raiz quadrada de 729 equivale a período de 27 anos terrestres. Muito bem, pessoal. Então, vejam que nós falamos aí sobre os períodos, primeira lei, segunda lei e terceira lei. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.